IPv6. Este vídeo foi feito pelos alunos do curso de Sistemas de Informação, Janete Martins, Rosival Neto, Gabriela Augusta e Nivaldo Martins, para a disciplina de redes de computadores ministrada pelo professor Leonardo Gisteira Matos. Escopo da apresentação: introdução com IP, Internet Protocol, IPv4, IP versão 4. No próximo tópico será abordado o problema e a solução, com IPv4 e seu esgotamento, IPv6, IP versão 6, as características, serviços IPv6, mobilidade, segurança e implementações. E a conclusão, falando sobre as perspectivas do IPv6. IP, Internet Protocol, é um dos principais componentes da rede mundial. É tão fundamental para o funcionamento da rede que herdou o seu nome. Para haver uma comunicação entre os computadores, é necessário um conjunto de regras chamado protocolo. O protocolo para os computadores é como uma linguagem para as pessoas. Se, por exemplo, dados são enviados de um computador para o outro, o primeiro precisa saber o endereço IP do destinatário e este precisa saber o IP do emissor, caso a comunicação exija uma resposta. Sem o endereço IP, os computadores não conseguem ser localizados em uma rede. Uma das regras básicas mais importantes definida pelo protocolo IP é que cada um dos computadores da rede deve ter um identificador único que permita encontrá-lo entre todos os outros. Esse identificador é um número, chamado de número IP, ou endereço IP. É semelhante ao endereço que você utiliza para enviar uma carta pelo correio. O endereço deve apresentar todas as informações requeridas para que ocorra a entrega. Caso contrário, a carta não chegará ao destino correto. Um endereço incompleto ou incorreto afeta o endereçamento IP da mesma maneira como afeta a entrega de uma carta. Por exemplo, utilizar apenas o número de uma rua, o número 100 para indicar uma residência, não é um método eficaz ou completo de endereçamento, uma vez que cada cidade ou povoado pode ter várias residências identificadas pelo número 100. Também não é suficiente utilizar apenas o nome de uma rua, como Estrada do Carvalho, como um endereço. Provavelmente há mais de uma residência na Estrada do Carvalho. Para não haver repetição, a distribuição é realizada de forma organizada. A entidade que coordena globalmente a atribuição dos números IP é a IANA. No Brasil, é a CGI.br, através do NIC.br. O NIC.br atribui os endereços IP para todas as empresas, organizações públicas e educacionais que irão se conectar à internet. Esse órgão cede um endereço IP contendo a porção de rede, cabendo ao administrador da rede fazer o projeto de endereçamento do número de hosts desejados, utilizando-se do endereço fornecido. IP versão 4. Em 1981, a RFC, Request for Comment 792, definiu o protocolo IPv4, que é utilizado pela internet até hoje. O IPv4 é baseado em 32 bits, logo são possíveis 2 elevado a 32 endereços IP únicos na internet, equivalente a um pouco mais que 4 bilhões 294 milhões, onde aproximadamente 180 milhões são reservados para outros fins, restando um pouco mais que 4 bilhões 114 milhões de endereços para uso público na internet. A estrutura de endereçamento do IPv4 não é linear. Ela é formada por 255 blocos de rede, divididos em 5 tipos distintos. É possível dividir os pedaços maiores em menores para atender a mais pessoas, mas isso aumenta a complexidade e o gerenciamento da rede e ainda existem limitações técnicas para isso. O IPv4 consiste em 5 classes de endereços, rotuladas pelas letras A até E. Os endereços das classes A, B e C estão disponíveis para reserva. Os endereços da classe D são separados para aplicativos especiais que utilizam o multicast. E os endereços da classe E são experimentais. Focaremos as classes A a C. A tabela mostra que as classes de IP podem ser distinguidas examinando o valor decimal do primeiro octeto no endereço IP. As classes de IP são separadas para distinguir redes pequenas, médias e grandes. Se essas redes têm milhões de hosts, empresas muito grandes talvez precisem de um endereço da classe A. Entretanto, poucos endereços da classe A estão disponíveis. Empresas do tamanho médio podem utilizar um endereço da classe B. Intervalos de endereços da classe B ainda podem hospedar mais de 65 mil dispositivos por rede. Muito mais intervalos da classe B estão disponíveis para a utilização do que os intervalos da classe A. Mas comumente você verá uma utilização dos endereços da classe C, mesmo que os endereços da classe C não possam converter mais de 254 hosts por rede. Mais de 2 milhões de intervalos da classe C estão disponíveis.